Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valda Ceasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 25ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Ceasa, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, são tantos os temas para a gente falar hoje, como, por exemplo, a entrevista, domingo, do jornal O Globo, do governador Cláudio Castro, sobre segurança pública, que tem uma das questões levantadas, no meu entendimento, ele acerta totalmente na resposta, ao afirmar, como já vimos, estamos fazendo aqui há muito tempo, que tem que focar a segurança pública na inteligência, na investigação e na tecnologia. Isto dito, agora é cobrar os investimentos. Diz ele que já alocou quase R$1 milhão ao longo do mandato dele. Mas os resultados ainda não são consistentes. A outra questão também é com a pacificação parcial da DPF, é realmente se trabalhar para que as 3 instâncias de poder, União, Estado e municípios, possam trabalhar duramente para minorar o sofrimento da população no que concerne à insegurança pública generalizada. Concomitantemente, ele fez uma correção na alimentação do policial civil. E hoje, o noticiário está bastante amplo, dizendo que o governador está abrindo concurso para a Polícia Civil, tanto para delegado quanto para perito. Vamos ver se esses novos concursados possam, de fato, ser alocados naquilo que é fundamental. Volto a dizer, inteligência, investigação, tecnologia. Na linguagem popular, seguir o dinheiro. Então, esse é o primeiro aspecto das minhas ponderações de hoje, que venho fazendo ao longo do tempo. Segundo, senhor presidente, é preciso que o Executivo Fluminense, que o Parlamento Fluminense acordem para o momento difícil que estamos vivendo em relação às finanças públicas. Se antes do tarifaço do presidente Trump já era difícil, o que se coloca daqui para frente é muito mais. Como era de esperar, a China
que simplesmente revidou o mesmo tarifaço que o Trump, e ele se fez de injustiçado, propôs dobrar, aumentar para 104% a tarifa de exportação da China para os Estados Unidos. E a China não voltou atrás e, mais ainda, aumentou também a tarifa de exportação dos Estados Unidos para a China, salvo erro de memória, para 85%. Está quebrada a ordem econômica. Não importa se o Japão, se a Inglaterra ou outros países vão acordar com esta política trumpista, mas as consequências mundiais já estão criadas e que afeta fortemente o nosso país e vai afetar também o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu pontuei aqui a cadeia produtiva do aço, que sofreu um tarifaço de mais de 10%, que repercute na indústria automobilística e que repercute na indústria naval. Mas tem outras consequências, senhor presidente Valda Ceasa. Imagine, a balança comercial entre China e Estados Unidos era extremamente positivo para a China. Bom, essas relações minguaram, ela vai ter que focar essa exportação para outros países do mundo, como, por exemplo, o Brasil. E o Brasil vai intensificar a exportação para a China de muitos produtos também, mas principalmente de grãos e carne. O dólar a 6, o senhor é do mercado, é do ramo, um dólar a 6, o senhor vai dar preferência para o mercado externo ou para o mercado interno? Claro, para o mercado externo. Ora, aí pode gerar escassez no mercado interno. Se gera escassez, o preço sobe. Isto é, vovó viu a uva, né? Mas muitos ainda não querem enxergar o problema. Ontem falava aqui que uma das possibilidades, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu tenho certeza, é que a gente está caminhando para depressão ou para estagnação. E hoje lia nos jornais um comentário de um economista com experiência na economia americana, que diagnosticava, e esse foi o termo que ele usou, uma estagnoinflação para os Estados Unidos, que vai derrubar o dólar lá. Vai derrubar o dólar? Não, vai derrubar os juros. É questão de tempo. E quando os juros caem lá, o Brasil é obrigado a fazer o quê? Aumentar a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, o dinheiro fica mais caro, né? Para que atraia de investimentos para cá, em detrimento da compra de dólar nos Estados Unidos. Então, dentro deste complexo, nós ainda estamos em regime de recuperação fiscal. O nosso déficit orçamentário para 2025 é de 14,6 bilhões de reais. Precisamos urgentemente aderir ao PROPAG, ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União. Mas o governador, e aí, está ponderando que quer esperar um pouco mais para ver se o Congresso Nacional vota os 2 vetos que prejudicam o nosso estado do Rio de Janeiro aderir ao PROPAG e pagar 20% da dívida. Mas eu não sei quando vai votar. Por quê?
a pauta do Congresso está amarrada e só se discute o quê? Anistia para os insurreitos que queriam, evidentemente, abalar a nossa democracia, né? E que uma parte do Congresso quer anistiar. De outro lado, tem a mensagem, que é uma emenda constitucional, do ministro Lewandowski, que hoje é ministro de Estado, né, não é mais ministro do Supremo, a respeito da PEC da segurança pública. Aí eu me pergunto, nesse clima, quando é que vai ser pautado os vetos do Propag? Eu não sei. De outro lado, senhor presidente, mesmo com o Propag, a gente precisa aumentar a receita. E só tem duas formas de aumentar a receita. Uma é aperfeiçoando o mecanismo fazendário para apertar o cerco, diminuir a sonegação e aumentar a receita. Isto é fácil de dizer, mas difícil de acontecer. Fácil de dizer. Esta é uma forma. A outra forma é a arrecadação crescer aumentando impostos. Impossível que o povo não aguenta mais. Impossível que o povo não aguenta mais. Mas a variante é a gente trabalhar exatamente em cima do excesso de incentivos fiscais já concedidos. 22 bilhões e 600 milhões de incentivos fiscais. 2,2% do PIB estadual. Senão a gente não tem onde tirar dinheiro. E hoje travamos um embate na CCJ que parece que eu sou quase, não direi que totalmente, um cavaleiro solitário. Porque educação, saúde, segurança pública, transporte, se não tiver dinheiro entesourado, não funciona. É aí o peso da nossa folha de pagamento. Aí é o peso dos nossos investimentos. Então, temos que, de todos os modos, lutar para que esses incentivos fiscais, que eu chamo de gastos tributários, se reduza de 22 bilhões para 11 bilhões nos próximos 6, 7 anos, para chegarmos com 1% do PIB em 31/12/2032. Mas que parece também, na contramão, eu verifico que muitos acham que tem que manter os incentivos e até ampliá-los. Como Vossa Excelência sabe, o bom empresário, ele não precisa de bolsa, não. Quem precisa de bolsa é a população mais pobre. E os gastos tributários parecem uma bolsa empresarial, porque é financiando quem já tem muito, enquanto tem uma população imensa que muitas vezes está passando fome. E o senhor conhece esse assunto, presidente? Porque eu garanto que o senhor deve ter lá na Ceasa produtos já machucados, né, que não atraem o mercado, mas bons ainda, que certamente é distribuído para essa população mais pobre, que o recebe muito bem, né? Recebe muito bem, porque depois você pega uma faca e corta, né? Se o mamão tem 3 pontos, 3 moças, ele é tão gostoso quando tivesse inteirinho, bonitinho, né? Mas ele perde só o visual, né? Então é necessário a gente refletir seriamente sobre essas questões, porque o horizonte que nós temos não é nada animador, eu diria até que é desanimador. Então está na hora de todos os poderes acordarem, porque senão
a gente pode viver 2015, 2016 de novo. E eu não quero viver isso, senhor presidente. Eu não quero viver isso. Não quero ver o Estado parado, sem dinheiro para pagar o funcionário, vivendo de bolsas, de esmolas, né, com os aposentados e pensionistas em pior situação que todos, né, pelas suas mazelas mais particulares, o desgaste que a vida faz com o passar dos anos. Vossa Excelência ainda não sente isso, porque é muito jovem, ainda não fez 50 anos de idade. Né? Mas quando o senhor chegar na minha faixa etária, se o senhor acordar, quando chegar na minha faixa etária, e não doer nada, pode ter certeza que o senhor já morreu. Se doer alguma coisa, a gente, ótimo, estou vivo. Doeu a coluna, doeu a perna, né? É o peso da idade em cima da gente. As juntas já não estão mais tão lubrificadas, né? Mas, senhor presidente, era essa mensagem que eu queria trazer. Obrigado por senhor presidir e me permitir que eu me expandisse 4 minutos além do meu tempo. Muito obrigado. É um prazer ouvir você falar, Luiz Paulo. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.